bem-vindo, muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e esse é o quadro Teoria Sem Mistério. É aqui onde eu explico diferentes assuntos da teoria ou da harmonia para descomplicar a tua vida na música e para que você possa ser capaz de aprender músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Pará! Isso aqui quer dizer o seguinte: como que eu posso descobrir uma tonalidade? Se eu estou buscando ali as minhas pistas, eu estou seguindo, eu estou fazendo uma análise harmônica, uma análise tonal, e de repente me deparo com uma escala que deixa totalmente ilógico, né? A gente fala, como assim? Como é que vai ser isso? Eu não estou entendendo por que tem esse acidente, se a pista que eu sigo para descobrir esse tom é essa, e aí parece que as coisas são contraditórias. Então, a nossa conversa aqui hoje vai ser como a gente pode desenvolver um raciocínio lógico, fácil e que seja, que não seja desconstruído pelas diversas situações que podem aparecer ali diante de uma música. Como que eu posso desenvolver algo que não se torna confuso na hora que eu estou pensando sobre a tonalidade? É disso que se trata essa aula, tá? Agora veja, como que a gente pensa sobre as tonalidades? Como é que a gente descobre uma tonalidade? Como é que a gente acompanha o raciocínio, a gente identifica uma tonalidade? Nós olhamos a armadura. Na maioria das vezes, quando você está diante de uma partitura, você olha a armadura. Porque toda tonalidade se baseia numa escala. Então, quando a gente está falando de uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor, nós estamos falando que essa música se utilizou de uma escala maior ou de uma escala menor para poder dar vazão a toda a ideia melódica, harmônica do compositor, ok? E o que é uma escala? É uma sequência de notas característica, ou seja, cada escala são 7 notas específicas. Portanto, cada escala tem uma sequência de notas que são acidentadas e uma sequência de notas naturais, ok? Então você vai lá olhar para essa partitura e daí você, logicamente, vai olhar ali do lado da clave e vai prestar atenção nisso aqui, ó, na armadura da clave, na quantidade de sustenidos ou de bemóis que há aqui. Você vem de cara na partitura e vai olhar isso aqui. Né? Por exemplo, assim, você vai olhar o que acontece aqui. Esse é o seu primeiro foco. Então, você olha essa armadura e já tem uma pista ali, você sabe que toda a armadura dá 2 pistas para você. Nesse caso aqui, essas 2 pistas aqui. E aí, uma vez que você tem essas 2 pistas, você vai fazer uma análise maior na música e vai buscar discriminar se é essa mesmo ou é essa, né? Eu tenho que ver uma diferença ali, se eu tô falando dessa aqui ou se é essa. Eu vou precisar chegar numa conclusão única. Então, você vai analisar a curva tonal, você vai tentar encontrar o centro tonal, você vai tentar encontrar se todas os repousos da música, se todas as cadências, se todas as conduções melódicas se centralizam ao redor do Ré ou se centralizam ao redor do Si, e a partir desse olhar que você vai para a música toda, você vai ver mais, né? Você vai ver, não fica só aqui no começo, você vai ver, você vai dando seguimento à análise musical, você chega à conclusão então se é essa ou se é aquela. Essa é a lógica, ok? Então, o seu primeiro ponto de olhar é isso daqui. Claro que então você percebe que você precisa ter clareza sobre isso daqui. Se você já tem isso aqui como tua pista e você olha para isso e não consegue ter nenhuma resposta, aliás, teria que ter no mínimo 2 respostas, né? Se olha para isso aqui e não consegue ter, você precisa abrir um parênteses e falar, pera, então eu preciso decorar, eu preciso entender uma forma de ter um raciocínio rápido para eu bater o olho num conjunto de acidentes, que pode ser sustenido, como eu coloquei aqui, mas pode ser bemol também. Eu preciso bater o olho nesse conjunto de acidentes e ser capaz de identificar aqui quais seriam essas possíveis escalas. Então, o seu trabalho vem para entender essa lógica. Mas isso não é difícil. Existem regrinhas práticas e rápidas para te ajudar. Eu vou compartilhar com você essas regrinhas, tá? E assim, lembra que eu tô falando de macetes. São macetinhos para te ajudar, tá bom? Então, veja, a primeira coisa, o primeiro macete que você tem que ter em mente é que toda música que vai ter acidentes fixos ali ao redor da clave, esses acidentes vão obedecer uma ordem que é fixa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se tiver um acidente, um único acidente, vai ser sempre o mesmo. Se tiver 2 acidentes, vai ser sempre os 2, exatamente os 2, naquela sequência deles. Se tiver 3 acidentes, vai ser exatamente e sempre aqueles 3 acidentes. Porque pensa comigo, nós temos 7 nomes de notas, de Dó até Si. Então, logicamente, pode aparecer possivelmente até 7 acidentes.
no dó, no ré, no mi, no fá, no sol, no lá ou no si. Concorda? Agora, quando que vai aparecer cada um? É isso que eu tô falando. Não é assim, quando eu quero ter um acidente na música, eu vou colocar um acidente no dó. Eu quero ter um. Se eu quiser ter dois, eu vou colocar no dó e no ré. Aí a outra pessoa fala, eu quero colocar dois acidentes, eu quero colocar no lá e no mi. Não funciona assim. Quando as tonalidades vão se desenvolvendo e elas foram sendo organizadas num raciocínio didático, houve uma percepção primeiro para ficar fácil a gente entender e depois porque uma lógica de distâncias, de tom e semitom dessa escala. Então tem uma sequência lógica que tem que ser mantida, típica do modo maior, e uma sequência lógica que tem que ser mantida, que é típica do modo menor, a sequência de tons e semitons, que faz com que esses acidentes se apresentem sempre naquela mesma ordem. Ou seja, eu abri uma parênteses aqui enorme para te explicar por quê, mas hoje o foco que eu quero é que você saiba esse macetinho rápido e fácil. Então, nesse primeiro momento, não é o meu foco aqui te explicar o porquê desta ordem, ok? Eu tentei rapidamente dizer que tem um porquê, mas o que eu quero é que você fisgue essa ordem, que você memorize essa ordem. Que ordem é essa? Quando aparece sustenidos, aparece na seguinte sequência. É assim. Tá vendo que são 7? Porque existem 7 nomes de notas. Mas eles aparecem nessa ordem. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Essa é a ordem. Então, se tiver que aparecer um acidente na música, naquela tonalidade, sempre é no Fá que vai aparecer. Por quê? Porque o Fá é o primeiro que aparece. Toda tonalidade que tem uma nota com Fá sustenido, ela vai aparecer primeiro aqui do lado da clave. Então, vai ficar disposto assim, ó. Por exemplo, Fá aqui. Se tiver 2 acidentes, não vai ser o Fá e qualquer outra nota, vai ser o Fá e o Dó. Então, eles ficam assim dispostos. O Fá aqui, colocadinho aqui ao redor dessa última linha da pauta, tá vendo aqui, ó? Porque aqui mora um Fá. E aqui o Dó colocadinho aqui nesse espaço, porque aqui mora um Dó nessa clave. Se tiver 3 acidentes, vai aparecer o Fá, o Dó e o Sol, que é posicionado aqui fora, porque aqui é onde mora a nota Sol. Se tiver 4, vai ser o Fá, o Dó, o Sol e o Ré. Se tiver 5, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá. Se tiver 6, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi. E se tiver 7, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá, o Mi e o Si. Sério, Dani? O desenho dos sustenidos vem nessa ordem? Eu não posso desenhar primeiro o Lá aqui como primeiro sustenido? Não. Existe uma convenção que você vai começar a observar. Começa a observar agora nas músicas que você toca. Quando tem acidentes, é sempre respeitando essa ordem de disposição, tá bom? E se você quer entender melhor por que essa ordem de disposição, deixa nos comentários que eu gravo outras aulas futuramente para explicar e para deixar isso bem claro, para você não ter dúvida nenhuma do porquê, ok? Agora veja, aqui eu trouxe a sequência, que é um macetinho, que é o primeiro ponto desse macete de você ter o gatilho rápido de identificar quais são as tonalidades, é saber essa ordem de sustenidos, mas não basta saber a ordem de sustenidos, porque tem algumas escalas que também apresentam bemóis. Aliás, não que também, é que apresentam bemóis e não sustenido. Não pode existir sustenido e bemol ao mesmo tempo, acaba não existindo. Não tem essa coincidência na armadura, aqui do lado, com um acidente fixo. Ou essa escala tem apenas sustenido, ou ela tem apenas bemol, ok? E não os dois. Então você tem que saber que possivelmente você pode estar falando de uma tonalidade que vai ter essa sequência, ou você vai estar falando de uma tonalidade que tem a sequência com bemóis. E a sequência dos bemóis é essa, ó. Essa é a sequência com que os bemóis aparecem na música. Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Essa é a sequência. Se for aparecer ali como um acidente fixo do lado da clave, vai aparecer assim. Então, eu vou colocar, por exemplo, na clave de Fá. O primeiro que vai aparecer é o Si. Ele vem aqui, porque aqui mora um Si nessa clave. Depois o Mi. Si. Ei!
Ah, tá. Nossa, confundi. Essa não é a linha da pauta. Você não ia falar, essa pauta tá com 6 linhas, mas não. Si, mi. Quando tem 2 bemóis, vai aparecer o si. Quando tem 3, o si, o mi e o lá. Quando tem mi, lá, ré. Quando tem 5, si, mi, lá, ré, sol. Quando tem 6, o si, mi, lá, ré, sol, o dó. E quando tem 7, si, mi, lá, ré, sol, do, fá. Tá vendo? Aparecem esses bemóis. Agora, Dani, eu vou ter que decorar essa sequencinha meio chata assim? Vai, no começo pode parecer um pouco estranho, mas daqui a pouco você vai ver tanto isso que vai ser inevitável, gruda, sabe, na sua mente. Então, vai ser fácil. E tem ainda uma outra coisa que você pode observar. Uma sequência é o inverso da outra. Ó, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Se você olhar de trás pra frente, você tem a sequência dos bemóis. Tá vendo, ó? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Então é como decorar Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. É como decorar a subida e a descida das notas musicais, porque você está indo numa direção e fazendo a volta dela. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Então esse é o primeiro ponto desse macete. Você ficar trabalhando essa coisa clichê mesmo, só para ter um gatilho rápido. Aí você fica aí na sua casa, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Do, Fá. Aí beleza, decorou isso? Você vai para a sequência prática. Como que é a sequência prática, Dani? Quando nós estamos falando das escalas que tem sustenidos, quando a gente está falando dessas escalas aqui, você vai sempre pensar o seguinte: considera um grau antes do nome da escala. Então você pega uma nota, pensa. Escala. Certo? Você fala, bom, eu preciso pensar em um grau antes do nome da escala, então eu coloco os sustenidos da ordem até este grau. Como assim, Dani? Explica melhor, Dani. Ó, imagine que você está pensando numa escala de Mi maior. Mi. Vou pensar em Mi maior. O que seria que teria de acidentes em Mi maior? Você tem que pensar um grau antes de Mi. Quem é um grau antes de Mi? Na sequência dos nomes das escalas, dos nomes das notas, do, Ré, Mi. Quem veio antes do Mi? Do, Ré. Um grau antes do nome. Ré. Pensei. Agora, até esse grau. Até o Ré. Então, quais são os sustenidos da ordem que você estava decorando? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Você vai colocar os acidentes até esse Ré. Fá, Dó, Sol, Ré. Entendeu? Pronto. Fá, Sol, Ré. O que isso significa, Dani? Significa que para você lembrar o canto, que é essa escalinha aqui, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. As notinhas Fá, Dó, ó, o Fá, o Dó, o Sol e o Ré vão ser sustenizadas. E possivelmente esses sustenidos vão aparecer aqui em forma de armadura. Fá, Dó, Sol e Ré. Aqui, essa sequência com 4 sustenidos traz para você o nome da escala, o nome da tonalidade. Então, quando você está pensando numa escala e você precisa saber os acidentes, você converte assim, né? Você faz, eu penso uma nota antes e vou fazendo a sequência daquela essa nota Ré. E aí você vai saber quantos acidentes são característicos, quantas notas dessa escala. Se você não estiver pensando numa escala direto, se você encontrar sustenidos, imagina que aqui está um processo inverso. Imagina que você encontra lá numa partitura uma sequência de sustenidos. E aí, assim, vai. Fá, Dó e Sol. Você encontrou uma sequência de sustenidos. Você vai ter que puxar do que você fez aqui. O que você fez aqui? Contou uma nota antes, porque você esse grau aqui, ó,
corresponde ao último sustenido. Tá vendo? Ré, Ré. Tá vendo? Esse grau que está antes da escala corresponde ao último sustenido. Esse tipo de raciocínio já te responde aqui. Esse está antes do nome da escala corresponde ao último sustenido. Quer dizer que o grau que está antes do nome da escala é Sol. Corresponde ao último sustenido. Tanto que tem aqui mais Fá, do Sol. Não foi o que você fez? Um grau antes do nome da escala, você percorre todos os sustenidos até chegar nesse grau. Esse grau aqui, o último sustenido, é esse grau antes do nome da escala. Portanto, se um grau antes do nome da escala é Sol, o nome da escala é um para frente. Então, qual é o macete para você sacar o nome da escala ou da tonalidade que tem uma determinada sequência de sustenidos? Basta você lembrar que o último sustenido dessa sequência corresponde com uma nota que é uma nota anterior ao nome da escala. O último sustenido é uma nota anterior ao nome da escala. Então, eu calculo mais uma nota para frente e eu sei qual é o nome da escala. Ok? Isso é importante você ter engatilhado como um raciocínio rápido, para que você bata o olho ali na pista de sustenidos e possa sugerir para você mesmo uma possível sequência e uma possível tonalidade. Agora veja, essa dica que eu estou te dando vai sugerir para você uma tonalidade maior. Esse macete que eu estou te dando é para você descobrir uma possível tonalidade maior. Porém, essas sequências de sustenidos que nós temos aqui, que eu te apresentei, ela também aparece na tonalidade menor. Então, você agora vai ter que usar um raciocínio de também encontrar uma tonalidade menor que tenha essa mesma sequência aqui, Dani. E qual vai ser esse raciocínio? Por mais um macete. Como, Dani? Você pode usar uma questão da escadinha. Que escadinha é essa, Dani? Eu sempre associo um desenho de que a escala maior está aqui em cima e a escala menor está aqui em cima. Pensa numa escadinha que está subindo, tá? Essas escalas aqui, a maior e a menor, são escalas que podem ser associadas dentro do conceito das escalas relativas. E aí você vai pensar, nossa, escalas relativas. O que são escalas relativas? São duas escalas diferentes, com sonoridades diferentes, com nomes diferentes, mas escalas formadas pelas mesmas notas. São escalas formadas pelas mesmas notas. Eu vou dar um exemplo de escala relativa. Eu toquei aqui uma escala de Dó e vou tocar outra escala. Essa é a escala de Lá menor. São duas escalas diferentes. Dó maior, com uma sonoridade específica de Dó maior, e a escala de Lá menor, diferente, nome diferente, sonoridade também diferente, mas são escalas formadas pelas mesmas notas. Quais são as notas que formam Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tudo natural, sem nenhum acidente. Quais são as notas que formam Lá menor? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, tudo natural. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. São escalas que têm as mesmas notas. Ou seja, são as escalas que têm a mesma armadura, os mesmos acidentes. É que no meu exemplo aqui agora, Dó e Lá menor são duas escalas, as únicas que não tem nenhum acidente. Elas têm tudo natural, a armadura delas é zerada, digamos assim, não tem nada na armadura, não tem nenhum sustenido, nem nenhum bemol. E isso mostra que são as mesmas notas. Então, toda a sequência de acidentes é possível aparecer tanto numa escala maior quanto numa escala menor. E essas duas escalas, esse par de escalas que tem essa mesma sequência de acidentes, são chamadas de escalas relativas. Portanto, as escalas relativas são aquelas escalas com modos com... Por quê? Porque elas possuem a mesma armadura, a mesma quantidade de acidentes. E uma se distancia da outra numa relação intervalar de terças. Então,
Aqui, ó, para você chegar na maior, você sobe, caso você esteja pensando que você tá numa menor. Você tá numa menor, você vai calcular uma maior. Você sobe uma terça. Mas se você está na maior e quer calcular quem é a relativa dela, você desce uma terça. E especificamente uma terça menor. Elas estão numa distância de uma terça menor. Ah, Dani, eu não sei o que é terça menor, eu não sei calcular o intervalo de terça menor, não aprendi ainda. Então calcula 1,5 tom de distância. Entendeu? Há 1,5 tom de distância. Uma terça menor é aquele intervalo onde tem 1,5 tom de distância. Portanto, no exemplo que eu acabei de dar para você, Dó maior, uma terça menor para baixo de Dó maior é Lá menor. Terça de 1,5 tom de distância. Dó para Si é meio tom, Si para Lá é 1 tom, 1,5 tom de distância. Dó maior e Lá menor são exemplos de escalas relativas. Eu estava em Dó maior, eu desci 1,5 tom. Se eu estivesse em Lá menor já, eu subiria 1,5 tom e chegaria no mesmo Dó maior. Uma outra forma de raciocinar escalas relativas é você pensar que a escala menor está lá no 6º grau da maior. Pensa, Dó maior, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá vendo a nota Lá? É o 6º grau de Dó. Se eu começo a escala no 6º grau, que foi o que eu fiz, né? Eu pego Dó, aí eu pego Lá. Então eu começo uma nova escala a partir do Lá. Eu também vou estar tocando a escala relativa, ok? Então, eu gosto de adotar o macete de distância de 1,5 tom, de uma terça menor. Mas também é possível que você pense que você pode encontrar a escala relativa lá no 6º grau. Por quê? Por que você está falando isso, Dani? Porque uma vez que eu olhei para essa armadura e percebi o nome de uma possível escala que tem essa sequência de acidentes, eu preciso lembrar que existe uma outra escala que também tem essa mesma sequência de acidentes, que é a escala relativa. Se eu estou numa de Lá maior, a relativa vai ser uma menor. E eu preciso calcular quem é essa menor. E aí eu uso esse raciocínio aqui que funciona muito bem. Qual que é a distância de 1,5 tom para baixo do Lá? É Fá sustenido. Fá sustenido menor. Também pode ser uma escala que tem essa mesma sequência de acidentes. Pegou esse macete? Ok? Então você tem que memorizar esses passos aqui, ó. Vamos lá, vamos repassar os passos. Primeiro ponto de vista é que você tem que saber a sequência de sustenidos de bemóis. Sequências que vão aparecer Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, ou o contrário, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Ok, Dani, eu não vou decorar isso agora, mas eu vou, com o tempo, eu vou memorizando. Vai, isso mesmo. Agora, vamos focar em pensar a sequência de sustenidos. Quando aparece a sequência de sustenidos, você observa o último sustenido. Esse último sustenido corresponde a 1 grau antes do nome da escala. Quando eu estava em Mi, 1 grau antes de Mi, Ré. Portanto, a sequência que vai até o Ré é a sequência correspondente à escala de Mi. Fá, Dó, Sol, Ré, uma nota antes da escala. E não basta eu apenas sugerir uma escala que eu vou ter aqui, que é aquela maior que surge nesse raciocínio de pensar uma nota antes, porque essa nota antes é sempre de uma escala maior. Eu calculo também 1,5 tom de distância, ou eu penso no 6º grau e eu vou ter uma outra opção, que é a escala menor, que é a escala relativa daquela que eu pensei aqui, e ambas as escalas são possíveis de estarem sendo usadas para essa sequência aqui de acidentes, com 3 acidentes, nesse exemplo aqui, ok? Agora, a gente precisa trabalhar o raciocínio de quando aparece uma armadura com bemóis. Então, vamos lá. Se apareceu uma armadura de bemóis, então vem aqui. Vamos lá, agora, como é que eu faço, Dani, quando aparece uma armadura com bemol? Si, Mi, Lá e Ré. E Sol, vai. Apareceu essa armadura aí super legal com 5 bemóis, uma tonalidade que está se usando numa escala que tem 5 bemóis. Como que eu vou saber qual seria a possível escala? Essa é mais fácil ainda. Lembra que quando você está pensando numa escala de sustenido, você olha o último sustenido? Para o bemol, você não olha o último, você olha o penúltimo. Esse penúltimo bemol aqui, tá vendo? Você olha nele. Esse penúltimo bemol é o nome da escala. Lá no sustenido, quando você está olhando uma escala de sustenido, você olha o último sustenido e ainda lembra que esse último, ele é o nome de 1 grau antes. Ele é o nome de 1 grau antes da escala. Ele não é o nome da escala, ele é 1 grau. Aqui no bemol,
Você vai olhar o penúltimo e calcular grau nenhum. Esse penúltimo é o nome da escala. Escala de Ré bemol maior. Sério, Dani? Fala sério. Fácil assim? Fácil assim. Porém, isso não funciona quando você está olhando uma escala que tem apenas um bemol na armadura. Como é o caso de quando nós estamos falando de uma escala que tem o primeiro bemol, que é o Si. Cadê o penúltimo para você olhar? Tá vendo? Então, esse macetinho não funciona nesse caso. É o único caso que ele não vai funcionar. É até óbvio, assim, de pensar, você fala, caramba, não funciona mesmo, né? Não tem penúltimo bemol. O que eu faço, Dani, nesse caso? Nesse caso, você precisa memorizar. Você decora que aqui é uma exceção para essa regrinha aqui. E que a escala que possui um bemol é a de Fá maior. Nossa, Daiane, mas vai ficar muita coisa para eu decorar, não tô gostando. Bom, se você não tá gostando, eu posso abrir um parênteses aqui e te dar um outro macete. Que outro macete? Agora presta atenção. Se você gostou desse raciocínio aqui, fecha o teu ouvido e não foca nesse outro macete que eu vou te dar, senão você vai se confundir, tá? Agora, se você não gostou desse raciocínio de ficar olhando no penúltimo bemol, por causa dessa situação aqui, então abre bem teus ouvidos e presta atenção. Não olha mais no penúltimo. Olha no último. Olha no último bemol mesmo. Olha no último bemol. E soma 5 graus. Por que somar 5 graus? É você contar uma quinta. Conta uma quinta justa acima. Se você fizer isso, vai dar sempre certo também. Então, olha o último bemol. Sol. Conta uma quinta justa acima de Sol. Sol, Lá, Si, Do e Ré. Conta lá, uma quinta justa acima do Sol. Sol, Lá, Si, Do e Ré. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu microfone, não sei direitinho. Prende ele aqui, ó. Ah, tá, meu microfone tem que prender ele aqui, pra fora. Muito bem, turma, então continuando. Olha o bemol do Sol. Sol, Lá, Si, Do e Ré. Vai dar o nome da escala. Olha o último bemol aqui, que nesse caso é o único. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Vai dar o nome da escala também. Tá? Agora você escolhe qual você quer. Se você olha o penúltimo ou se você olha o último. Se você olhar o penúltimo, você não precisa contar nada. Só que você tem que ficar lembrando desse caso aqui da escala de Fá, tá? Se você olhar o último, você tem que contar 5, ok? Aí você conta 5 para frente e você vai conseguir saber o nome da escala. Ok? Perfeito até aí? E aqui eu te dei um raciocínio onde você já olhou a armadura e pôs o nome da escala. Mas e se você olha para um nome, tipo Mi bemol? Olhei para um nome, Mi bemol maior. E aí você tem que saber a armadura. Não tava a armadura, tá um nome, Mi bemol maior. Tonalidade de Mi bemol maior. Que acidentes que tem Mi bemol? Agora eu preciso saber que eu preciso fazer o raciocínio inverso. É só você inverter mesmo o raciocínio. Lembra? Eu gosto do raciocínio de olhar o penúltimo bemol. O penúltimo bemol é o nome da escala. Se o penúltimo bemol é o nome da escala, pois eis que eu vou colocar a ordem dos bemóis. Si, Mi. Ó, cheguei no nome da escala, Mi. E eu sei que ele é penúltimo, então precisa ter mais um lá. Porque o Mi é penúltimo. Então precisa ter mais um lá. Entendeu? É só inverter o raciocínio. Ah, Dani, mas eu não estou usando esse raciocínio. Eu estou usando o raciocínio de subir 5, eu prefiro. Se você está usando o raciocínio de subir 5, então nesse caso você vai ter que inverter. E se você está subindo 5, a inversão é descer 5. Você desce 5, eu vou colocar menos uma quinta justa aqui. Desce 5 de Mi. Mi, Ré, Do, Si e Lá. Você achou o último bemol. Lá. Você achou o último bemol. Então, você coloca aqui todos os bemóis que você achou. Até esse último. Lá. Deu na mesma. O importante é você aprender a treinar um raciocínio que consegue também ser invertido de acordo com a necessidade. Ok? Ai, Dani, mas isso aqui vai demorar um tempinho para ficar na ponta da língua. Sim, natural, mas não é algo absurdo. É só a gente ter prática, exercitar isso e não fica difícil. E lembra que não é suficiente você matar a charada de uma tonalidade maior.
Existe também uma escala menor que tem a mesma sequência de possíveis acidentes e que você precisa calcular para poder te dar um leque e falar assim, essa escala aqui, essa tonalidade é de Mi bemol, mas também pode ser a de desce um tom e meio. Eu vou descer um tom e meio porque eu gosto de usar o raciocínio de descer um tom e meio para achar as escalas relativas. Um tom e meio para baixo de Mi bemol, Dó menor. Já calculei, Mi bemol até o Ré é meio tom, de Ré até o Dó é um tom, e aí um tom e meio. Pronto, consegui calcular. Claro que você tem que ter naturalidade em calcular as distâncias das notas. Você precisa saber esse cálculo de distância de notas para você poder calcular esse um tom e meio. Ou você pensa lá no sexto grau de Mi bemol. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó menor. E aí você sabe que Dó menor também pode ter essa mesma sequência de bemóis. Agora vale um parênteses. Por quê? Você consegue saber por que tem duas escalas que podem ter a mesma sequência de acidentes? Por quê? Por que existem duas escalas que são chamadas de escalas relativas, que são as escalas que possuem as mesmas notas e podem ter os mesmos acidentes? Se você é uma pessoa curiosa, como eu sou, possivelmente você já está aí me ouvindo e falando, por quê? Por quê, né? Por que será que tem duas escalas? Porque você tem que partir do princípio de que existe uma organização das tonalidades num ciclo das quintas. Esse ciclo das quintas também é uma organização didática. Por que didática, Daini? Porque toda a sistematização teórica e harmônica, ela foi consolidada e sistematizada, ou seja, organizada, para que a gente pudesse entender logicamente o que as pessoas fazem, às vezes intuitivamente, mas na verdade às vezes pela prática, vão fazendo pela prática, o compositor sabe o que ele está fazendo, não é tão intuitivo não, mas na prática do dia a dia eles vão fazendo e aí a gente tem que colocar isso dentro de um tratado, dentro de uma lógica organizada para poder ensinar, para poder passar, né? Para poder eu ia falar transpassar, para poder transmitir para outras pessoas, essa é a palavra. E o ciclo das quintas vem nessa organização, nessa transmissão. Nós temos aqui nesse ciclo dois ciclos que você tem que enxergar. O círculo de fora eu posso estabelecer como ciclo das escalas maiores. E o círculo de dentro das escalas menores. Por que, Daini? Porque ambos os ciclos, eles vão partir de uma escala modelo. A escala maior, que é modelo, é a de Dó. Por que ela é modelo? Modelo do que, Daini? Modelo de uma sequência de tons e semitons que faz com que ela não precise ter acidentes para ter essa sonoridade aqui. Então, se você lembra, Dó maior, assim, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. É uma sequência onde tem tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E essa sequência aqui de tom e semitom entre os graus dela, entre os graus da escala, é responsável por ter essa sonoridade característica da maior. Ao passo que quando eu estou falando da escala modelo do modo menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá, eu estou falando de uma outra sequência. Eu estou falando de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Tá vendo? É outra sequência. E é essa outra sequência de tom e semitom que surge tão naturalmente aqui, que é a responsável por trazer outra sonoridade. É outra sonoridade para a sequência de escala. É outra sonoridade. Algumas pessoas gostam de chamar essa sonoridade de mais triste, mais melancólica, só que esses adjetivos são um pouco da experiência da pessoa, né? Da imagem sonora que ela faz dessa sonoridade. Enquanto outras gostam de chamar de a sonoridade da escala maior de mais alegre. Você pode fazer a conotação que você quiser, desde que você reconheça que há uma sensação diferente. Ok? Então, pois eis que essa escala aqui é a escala modelo da sequência de tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E essa é a escala modelo de uma outra sequência de tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. E essas diferentes sequências
fazem com que a gente consiga ter sonoridades distintas. Acontece que eu posso replicar essas sonoridades distintas para outras escalas, desde que eu consiga manter a mesma sequência. Então, a partir do momento que eu pego aqui a escala de Dó e eu quero replicar essa sequência aqui, eu quero manter a mesma sonoridade, mas eu quero ir para uma outra escala, eu vou ter a escala aqui de... Ixi, deixa eu ver esse ciclo aqui, eu tenho que fazer ele. Eu nunca fiz aqui, eu vou ter que riscar ele, porque senão eu não consigo fazer ele proporcional. Aí, pronto. Aqui eu tenho a escala de Dó. Eu vou ter que fazer ele de forma com que vai ser necessário surgir acidentes. E surgem acidentes aos poucos aqui, ó. E esses acidentes aos pouquinhos são necessários para manter a sequência. E aí eu vou tendo o ciclo que é organizado em ciclo das quintas. Fazendo sustenido. Isso. Onde eu tenho aqui uma escala que tem um sustenido. Só apenas um. Qual? Que você decorou a ordem? O Fá. Aqui eu tenho uma escala que tem dois sustenidos. Quais? Que você decorou a ordem? O Fá e o Dó. Aqui eu tenho uma escala que tem três sustenidos. Quais? O Fá, o Dó e o Sol. Aqui eu tenho uma escala que tem 4 sustenidos. O Fá, o Dó, o Sol, o Ré. Aqui tem uma escala que tem 5 sustenidos. O Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá. Aqui tem 6 sustenidos, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi. E aqui tem 7 sustenidos, o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, Lá, Mi, Si. Mas você acha que os compositores, quando começaram a compor em diferentes escalas, eles foram fazendo em quintas? Porque aqui está em quintas de distância. E por isso que é o ciclo das quintas. Claro que não. Eles escolhiam um novo centro tonal, tipo Mi maior. E para manter a mesma sonoridade de Dó, inevitavelmente eu tenho que colocar acidente, porque senão não fica com essa sequência aqui. Agora, esses acidentes foram sendo organizados de forma gradativa no ciclo das quintas pelos teóricos, que perceberam que se eu coloco de quinta em quinta, sempre vai aumentando um único acidente. E essa lógica que é percebida a partir das escalas maiores, também é percebida a partir das escalas menores. Se na escala menor eu tenho aqui o meu modelo, o Lá menor, quando eu vou de quintas em quintas, eu vou ter também escalas que tem apenas um sustenido, que tem 2 sustenidos, que tem 3 sustenidos, que tem 4 sustenidos, que tem 5 sustenidos, que tem 6 sustenidos e que tem 7 sustenidos. Tá vendo? E essas escalas que estão aqui, elas são as relativas às que estão ali, porque elas têm as mesmas notas. Tem apenas uma nota sustenizada, as duas aqui. O resto é tudo natural. Essas duas aqui tem apenas, né, esse Si aqui e esse Ré, eles têm apenas 2 sustenidos. O resto é tudo natural. Então são escalas relativas, tá vendo? E o que eu fiz aqui também se repercute aqui, né? Quando eu venho em quintas descendentes. Mas Dani, aqui não é quinta. Claro que é. É só você olhar no sentido descendente, né? Vou colocar menos 5. Aqui são quintas ascendentes. Vou colocar mais 5. Quintas justas. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Lá bemol. Ré bemol, vai ficar no mesmo. Sol bemol e Dó bemol. Então, a gente vai ter aqui, quando aparece um único bemol, 2 bemóis, 3 bemóis, 4 bemóis, 5 bemóis, 6 bemóis, 7 bemóis. Tá entendendo? E aí, logicamente, aqui também, quintas descendentes do Lá. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Si, Lá, Sol, Fá. Ok, interessante, bacana. Mas agora, vamos voltar para o tema da aula? Uma vez que você já pegou tudo isso aqui, que eu fiz esse baita parênteses para poder te dar dicas para como você bate o olho numa sequência de sustenidos de bemóis e fisga possíveis tonalidades, aí a sua realidade diária. Porque aqui é a Alice no País das Maravilhas.
E a tua partitura, a tua música é a vida real. E aí você se depara com uma situação tipo essa daqui, né, ó. Você está analisando uma música lá, eu vou tentar sistematizar uma... e aí você vai lá. Pronto. Aí você começa a encontrar isso daqui, né? E aí, vou tocar aqui o sisteminha que eu fiz, ó. Nossa. Tá muito lento. Eu vou colocar isso mais animado. E aí, tudo bem. Então, você se depara com um teminha aqui. E aí, você vai lá, né? Olha a armadura. E aí, você vai falar, poxa, não tem nada. Nem de sustenido, nem de bemol. E aí, você vai lembrar que as únicas tonalidades que não tem nada são aquelas que são modelos, que não precisa ter acidente nenhum para ela ser um modelo de uma escala maior ou para ela ser um modelo de uma escala menor. Então, você vai sacar que, pode ser a de Dó maior ou a relativa dela, que tem essa mesma sequência toda natural. Ou seja, um tom e meio abaixo, ou o sexto grau, se você for pensar, Lá menor. Aí você bate o olho aqui e você tem duas opções, Dó maior e Lá menor. E aí você fala, agora eu tenho que decidir se é Dó maior, duas, o teu olhar de análise vai ser ao longo da música toda. Claro, uma frase musical, não tem uma música toda, né? Eu coloquei na minha lousinha aqui pra te ok? Mas você vai bater o olho pela música toda, você vai tentar entender o que aparece ali, tanto em termos de notas, de melodia, quanto em termos dos acordes que estão aparecendo ali, ok? E aí você vai buscar o conceito da tonalidade. Qual é o conceito de ter uma tonalidade? É apenas usar as notas da escala? Não, é de ter um sistema de organização, de vazão, de composição, de extravasar ali uma ideia musical, onde você tem as notas de uma escala, mas onde você tem acordes também dessa escala que você vai usar para colocar ali, e esses acordes e essas notas, elas vão caminhando numa sequência previsível. O compositor não é totalmente livre de colocar qualquer nota. Se ele colocar qualquer nota, ele já sai da escala, não é totalmente assim, também não é, qualquer acorde. É um sistema onde a sequência das notas e dos acordes vai obedecendo uma movimentação característica e muito previsível, onde eu tenho que chegar num ápice e eu volto. Então, a música tonal é uma música que ela vai ter uma progressão de acordes que chega no ápice e volta. Chega no ápice de expectativa e volta. Esse sistema se baseia em ter um centro, porque ele volta para esse centro, para esse ímã. É um acorde de ímã que atrai todos os outros. Então, é uma música que ela tem um movimento de atração muito grande, ela vai e volta, vai e volta. Sempre uma música previsível auditivamente. Você percebe isso aqui, né? E volta. E voltou. Você espera que volte. Então, você vai começar a procurar esse centro.
Porque se a música estiver em dó, para dó, muitas vezes você percebe que não tem nada a ver com lá menor. Tá voltando o tempo todo, toda vez que ela vai repousar, que dá essa sensação. O que é o repouso? É essa sensação aqui, né? E voltou. Quando você tem essa sensação do repouso, então você vai perceber... Peraí, deixa eu só trocar o microfone, é isso? Uhum. É só tirar aqui? Conhece. Desmuta ele. Aí. Beleza? Então, quando você tem essa sensação de que está voltando para o repouso, está voltando para o centro tonal. Esse é o centro, é essa sensação de relaxar. E aí você olha a música toda para encontrar esses relaxamentos. E aí você vai ver que nessa minha pequena música aqui, uma pequena teminha, né, uma pequena frase, o repouso está aqui, quando volta para essa nota aqui, nota dó. Mas existe uma harmonia que eu não escrevi aqui, mas que está aqui, né, ó. Então, houve um repouso aqui, em cima de Lá menor. Existe uma centralidade em cima de Lá menor. Você vai começar a buscar as cadências, você vai buscar as progressões típicas de Lá menor e você vai buscar quem é que prepararia o repouso do Lá menor. Então, o teu olhar, para você poder encontrar um repouso, você tem que saber o que te espera antes. É mais ou menos o seguinte, né? Você tá viajando, sei lá, eu não sei, imagine que você, não sei, você tá indo para uma cidade qualquer aí que você vai, eu vou para o litoral, eu vou para Guarujá, não sei, vou para Guarujá. Então, nessa minha cidade aí de Guarujá, para eu chegar até Guarujá, para eu saber que eu cheguei em Guarujá, eu tenho que passar por essa pista aqui. Quando eu passo nessa pista, eu vou desembocar em Guarujá. Então, para você poder encontrar o seu repouso, além da sensação auditiva, também existe aquele que prepara, aquele que te leva, aquele acorde característico, aquele movimento característico que é o do acorde dominante. Você procura esse acorde, porque uma vez que vem esse acorde, é essa pista que está te levando para aquela cidade, entendeu? E aí você reconhece, nesse caso aqui está em Lá menor mesmo. O que deixaria algumas pessoas confusas? Quando você começa a ver essa armadura... E aí, de repente, você começa a ver alguns acidentes ocorrentes. Você sabe que pode ter acidente ocorrente. Não é porque tem alguns acidentes fixos, ou que nesse caso aqui não tem acidente fixo nenhum, que não pode ter acidente ocorrente. Não tem esse vínculo. E tem mais uma coisa. Aqui na armadura não pode existir bemol e sustenido junto, você sabe. Mas nos acidentes ocorrentes, tudo bem. Pode vir um acidente ocorrente com bemol, com sustenido, tá tudo bem. Não tem um problema nenhum nesse sentido. O que você tem que ter capacidade de perceber é que esse acidente não está aí à toa. E o que tem que te deixar com a pulguinha atrás da orelha é de tentar entender por que ele está aí. Quando você olha para uma música dessa e de repente você começa a ver muitos dós sustenidos, isso começaria a te deixar com a pulga atrás da orelha. Porque a partir do momento que toda vez que aparece um dó, ou toda vez não, mas assim, na maioria tem um trecho ali grande com dó sustenido, você poderia ficar inquieto, porque pensa comigo, qual é a característica de se ter uma escala em Lá menor? É uma escala sem nenhum acidente, especificamente na terça. Uai, por que você está falando na terça, Daiane? Porque você sabe, quando você estuda escalas, que eu posso ter outras duas formas de escala. Eu posso ter uma escala que vai ser do tipo harmônica. Também posso ter uma escala que vai ser do tipo melódica. E essas duas escalas, eu vou ter possibilidade de acidentes aparecendo. Na escala menor harmônica, Na escala menor harmônica, eu vou ter aqui um possível acidente aparecendo no 7º grau. E eu vou ter um possível acidente na escala menor melódica aparecendo no 6º e no 7º. Você sabe que existem, digamos, versões, são formas diferentes da escala menor. Uma mesma escala menor que tem aquela sequência de sustenidos ou de bemol aqui, vai ter alguns acidentes diferentes, acidentes ocorrentes,
que aparecem na forma menor harmônica e que aparecem na forma menor melódica, mas que não aparecem na menor natural, que é essa daqui. A menor natural, ela respeita apenas os acidentes da armadura. Então você percebe que se você comparar uma escala menor com a outra maior, aqui eu estou fazendo, por exemplo, Lá menor. Se eu pegar a homônima de Lá menor, se eu comparar ela com Lá maior, você sabe que Lá maior vai ter 3 sustenidos. Por que 3? Porque ela vai ter sustenido até na nota Sol. Então, ela vai ter sustenido no Fá, no Dó e no Sol. Essa é a escala de Lá maior, que viria com a armadura aqui assim, ó. Tá vendo? Mostrando que tem sustenido no Fá, no Dó e no Sol. Se você compara essa escala menor aqui com essa de Lá maior, você vai ver que a única nota que realmente não aparece acidentada de uma para outra é o Dó sustenido. Tá vendo aqui? A terça. Porque o Fá e o Sol, eles podem aparecer nas outras formas da escala. Mas a terça não. E você sabe que quando você começa a olhar os possíveis acordes de uma escala, você sabe que você gera uma visão vertical aqui sobre cada grau. Então, quando eu vou colocar aqui, eu empilho terças sobre esse primeiro grau, eu empilho terças sobre o segundo, sobre esse terceiro. Então, eu vou empilhando terças, eu vou tendo possível campo harmônico. Você sabe que o primeiro acorde que é gerado aqui, ó, quando eu empilho uma terça para cima desse Lá, o Dó, e mais uma terça, o Mi, o primeiro acorde que eu gero aqui é o de Lá menor. E o de Lá menor, ele é assim formado porque ele respeita as notas da escala. Nesse caso, não tem nada aqui de sustenido nem de bemol, nada aqui. E isso faz com que a sonoridade do acorde seja também uma sonoridade mais melancólica, para aqueles que gostam de chamar de melancólica. Lá menor respeita essa mesma sonoridade justamente por ter o Dó natural, por não ter a terça maior. Não tem. Entre Lá e Dó é uma terça menor. O que não acontece aqui. Se eu empilhar aqui, esse Dó é sustenido. Aqui eu tenho um Lá maior, porque a terça é maior. Então, o que poderia te levantar e o que deveria te levantar uma pulga é: uai, mas que diacho é esse? Eu estou em Lá menor e esse Dó começou a ficar sustenido? É para te chamar a atenção. Porque não é qualquer acidente ocorrente, é um acidente na terça. E o acidente na terça da escala, na terceira nota da escala, no terceiro grau, está indicando uma mudança para um outro modo. Parece que está em Lá maior. E que diacho é esse? Será que é uma música tonal? Então não está não tá na tonalidade de Lá menor? Como que pode, num determinado trecho da música, ficar aparecendo Dó sustenido? Sim, pode ser um caso de que mudou a tonalidade, mas pode ser que não. Pode ser um indicativo que você não está enxergando. Que indicativo, Dani? De que o compositor está fazendo um Lá maior, sim. Existe um Lá maior aqui. Mas por que ele está fazendo um Lá maior, Dani? Ele tinha que estar fazendo Lá menor e não Lá maior. Como que pode ele estar fazendo Lá maior? Por que ele quer fazer Lá maior? A música deixou de estar em Lá menor? Não. Mas está em Lá maior, o começo, a tonalidade está em Lá maior. Como é que pode? Não, como é que é isso aqui? Você então agora tem que entender uma outra coisa. Você precisa expandir o teu raciocínio de que a melodia de uma escala, de uma música, o que o compositor cria para colocar na melodia não vem do nada, não é solto, os acidentes não estão ali à toa. Os acidentes, eles estão vindo corroborar acordes. Então você precisa entender que existem acordes que vão ser formados aqui sobre os graus da escala. E esses acordes são os campos, se referem ao campo harmônico possível da escala. E você precisa começar a ter esse olhar sobre esses possíveis acordes. Você precisa saber de quando eu estou falando de uma tonalidade, eu não estou falando apenas da escala. Eu estou falando dos acordes que essa escala gera.
E ao falar disso, estou falando de campo harmônico. Então, você vai saber que no caso, por exemplo, de Lá menor, aqui, quando eu estou falando do acorde gerado em cima da nota Lá, eu vou ter um Lá menor. Do acorde gerado sobre a nota Si, eu vou ter um Si diminuto. Do acorde gerado sobre o Dó, é um Dó maior. Do acorde gerado sobre o Ré, é um Ré menor. Do acorde gerado sobre a nota Mi, é um Mi maior. É um Mi menor. Do acorde sobre o Fá, é um Fá. E do acorde sobre o Sol, é um Sol maior. Como é que eu vou saber isso, Dani? Que você precisa empilhar terças. A lógica de toda a formação de acorde é colocar terças empilhadas. Sempre terças. E essas terças têm que respeitar as notas da escala. Então, se eu estou fazendo a escala de Lá menor natural, nesse caso não tem nenhum acidente. Então, todas as terças que eu coloco também são todas naturais. E a combinação dessas terças vão formar possíveis acordes. E a partir do momento que você entende que quando eu tenho um acorde com uma terça maior ali, mais uma terça menor, uma terça maior, mais uma terça menor, eu tenho um acorde do tipo maior. Que quando eu tenho um acorde com uma terça menor, mais uma terça maior, eu vou ter um acorde do tipo menor. Que quando eu tenho um acorde com duas terças menores seguidas, eu tenho um acorde do tipo diminuto. E quando eu tenho um acorde com duas terças maiores seguidas, eu tenho um acorde do tipo aumentado. Uma vez que você sabe disso, você consegue perceber o tipo do acorde que está ali. Porque você olha, Dani, mas eu não sei. Terça maior é aquela que tem sempre dois tons. E a terça menor é aquela que tem um tom e meio de distância. Uma vez que você olha de Lá até Dó, você fala um tom e meio, terça menor. De Dó até Mi, dois tons, terça maior. Lá menor é um acorde do tipo Lá menor. Aqui eu tenho de Si até Ré, uma terça menor, tem um tom e meio de distância, de Ré até Fá, mais um tom e meio de distância. Si diminuto. Então, você vai vendo o porquê que gera esses acordes aqui. E aí, você está começando a entender que existem acordes específicos. É um começo. Não para por aí. Teu raciocínio tem que ir além. Entendi, Dani? Entendeu mesmo? Porque quando você muda a escala, muda a sequência de acordes. Então, quando eu estou falando da escala de Lá menor harmônica, que é aquela escala que tem um Sol sustenido, então, se eu estou falando sobre essa escala aqui, eu sei que o sétimo grau dela é elevado. Ao formar acordes, eu vou empilhar terças, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, tá vendo? Só que essas terças empilhadas, elas têm que respeitar a sequência de notas. O que isso significa? Que todas as notas são naturais? Não, que a nota Sol é sustenido. Se eu empilhei alguma nota Sol, ela tem que ser sustenida, como é o caso aqui. Tá vendo? Tem mais algum caso? Como é o caso aqui. E isso vai fazer uma nova sequência de acordes. Aqui e aqui. Esse ainda continua sendo um Lá menor, esse ainda continua sendo um Si diminuto, mas esse aqui passou a ser um Dó aumentado. Esse continua a ser um Ré menor, mas esse passou a ser um Mi maior. Esse continua a ser um Fá maior e esse passou a ser um Sol sustenido diminuto. Tá vendo? Mudou a sequência, porque a combinação das terças mudou. Ok? Entendi, Dani. Mas eu ainda não entendi por que e aonde você vai chegar na lógica de que ter o Dó sustenido tá intencional. Sabe por que tá intencional? Porque estes acordes que existem e que o compositor se usa para compor não são colocados soltos. Eu tenho 7 acordes aqui que ele pode usar e tenho mais 7 acordes da forma natural. Mais 7 não, né? Na verdade, são 7 da forma natural e 3 diferentes. 1, 2, 3 acordes diferentes. Então, a gente tem 10 acordes possíveis que ele pode usar para compor uma música em Lá menor, por exemplo, ok? Em qualquer tonalidade menor. Se usando na forma natural e harmônica. Então, ele tem 10 acordes na hora que ele quiser? Não. Nós estamos falando de sistema tonal.
O sistema tonal é um sistema amarrado, que tem lógica, que tem uma organização. E essa organização é de uma movimentação que caminha para a tensão e resolve. Resolve no centro. Vai, tensiona e resolve. Então, esses acordes obedecem movimentos de funções diferentes. Então, você sabe que esses acordes, eles têm que ser acordes que ou são acordes de repouso para resolver, que é onde resolve o negócio, ou eles têm que ser acordes de preparação para esse repouso. Eles são acordes de preparação. São tensos? São eles que preparam, eles são a pista que leva a gente lá para aquela cidade que a gente quer ir. E isso aqui são funções diferentes. Essa função é chamada na música de função tônica. E essa função aqui de preparar é chamada de função dominante. Os acordes de função dominante são os acordes 5, pensando numa tonalidade maior e na menor também, né? Mas principalmente, vamos focar na maior para você entender. O 5 e o 7. Os acordes de função de repouso é o 1, o 3 e o 6. Tô falando da maior, tá? Tô falando aqui na tonalidade maior e você vai entender o porquê, ok? De 5 aqui, lá na tonalidade maior, ele é um acorde maior. Na tonalidade menor, não. Olha lá, o acorde 5 na tonalidade menor. 1, 2, 3, 4, 5. Ele era um acorde menor. Ele só ficou maior aqui quando a gente usou a escala na forma harmônica dela. Aí ele ficou maior. E agora vem o tchan que eu quero te falar. Você acha que foi inventada essa forma aí por quê? Justamente por causa desse acorde aqui. Por quê? Se o acorde não for maior, ele não tem um trítono. O acorde dominante, principalmente o acorde 5, o 7 também tem o trítono, tá? Mas o acorde chamado de dominante é o quinto. Os dois acordes são de função dominante. Mas o acorde chamado dominante é o acorde que sempre está no quinto grau do tom. Ele é um acorde que, por ter a combinação de ser maior, por ser maior com sétima menor, por isso que a gente vê sempre um 5, 7 aqui, ele tem uma sensação de preparação ocasionada por um intervalo que tem no meio dele. E esse intervalo chama trítono. 3 tons, trítono. Esse intervalo é o que dá a vontade de voltar para outro acorde. Quando eu não tenho, porque o acorde não é maior com sétima menor. Se eu não tenho isso, eu não consigo criar a expectativa e a vontade de voltar. Criar a expectativa para voltar. E é por causa disso que inventaram esse sustenido aqui. Não é por causa da sétima nota. Ensinam você, e não ensinam errado, é o conceito. A escala menor harmônica tem o sétimo grau elevado. Mas não é porque o sétimo grau tem que ser elevado. É porque esse sétimo grau aqui, ele faz com que esse acorde se torne maior. Que é a nota sol sustenida entrando aqui. Eu preciso ter o acorde dominante maior para ter função de preparação, ok? Então, uma vez que você já entendeu isso aqui, você está começando a olhar para os acordes, que os acordes não são soltos, que os acordes são colocados numa sequência lógica que uns preparam os outros, ok? Ok? Entendeu isso? Agora eu preciso te explicar uma coisa. Aqui existe uma família de acordes. Essa família de acordes se assemelha à sua. Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, irmãos, primos, sua família, ok? Só que sua família cresce. Seu irmão casa, sua irmã casa, seu primo casa, e aí tem filhos e a família cresce. Então aqui nós temos uma família de acordes. Quando o compositor vai compor, na composição dele aparece essa família aqui, primária, digamos aquela família primeira, né, aquele centro familiar, mas existem os outros, os agregados. Quem? Uai, a esposa do seu primo, o filho do seu irmão, outros que foram chegando, porque a família aumentou. Então, na música, esses outros que foram chegando são chamados de acordes secundários. E por que existem acordes secundários na música? Na sua família, no dia a dia? É porque a gente quer viver, a gente quer ter as nossas relações. Na música existe isso porque essa questão de preparar aqui e de resolver, ela também acontece internamente com cada acorde.
Então eu posso criar uma preparação para cada acorde, quase todos, menos para o diminuto. Os acordes diminutos, eles são acordes de preparação, então eu não vou prepará-los. Eles são um caso que merece um estudo específico. Mas os outros acordes, eles também podem ter essa relação de preparação. E quando você está falando de relação de preparação, você está falando de acorde dominante. Porque o acorde dominante é aquele que é o responsável por preparar. E por que que ele prepara? Porque ele é maior com sétima. E essa sétima especificamente é menor. E por que que isso faz ele preparar? Porque essa combinação faz ele ter um trítono. E esse trítono causa uma sensação de tensão que pede para você ir para um repouso. Que repouso? Um repouso que está uma quinta justa abaixo. Eu coloquei menos quinta justa. Preparação é o quinto grau de alguém que resolve no seu quinto abaixo. Então, uma vez que você sabe que se você estiver analisando uma música em Lá menor, por exemplo, é muito comum vir um Mi, porque esse Mi é o quinto grau do tom que vai chamar para Lá menor. Mas não vai ficar só nisso. Tem outros acordes que aparecem aqui no meio, que são os das funções que não são de repouso e de preparação. É a função da subdominante, aquela função que vai abrindo caminhos. Eu chamo de, entre aspas, tá? Encher linguiça. É que tem que colocar outros acordes também, porque senão fica muito pobre, né? Relaxa, aí tensiona, relaxa, não tem mais nada, só tem relaxa, tensiona, relaxa. Que música mais previsível. Não vai sair disso, não. Vai ficar muito simples. Tem que ter outras coisas. E essas outras coisas são os acordes de função subdominante, onde, por exemplo, está o acorde do quarto grau. Então, temos aqui um Ré menor que pode entrar. Só que o compositor fala, antes de entrar esse Ré menor aqui, vou aumentar a minha criatividade, eu vou preparar ele. Eu posso preparar. Se eu quiser colocar um Lá menor, eu posso preparar. Se eu quiser colocar um Si menor, eu posso preparar. Eu quero colocar um Si menor também, Dani. Posso colocar um Si menor? Pode, na forma menor melódica existe o Si menor. Nesse tom. Mas eu quero preparar. Eu quero fazer uma coisa assim, Dani. Eu quero fazer Lá menor, Ré, Si menor, o Mi 7 e o Lá. Quero fazer assim, tá bom? Eu vou incluir esses dois. Mas, antes de incluir, eu quero preparar eles. Se eu quero preparar, eu estou criando uma relação de cadência. Cadência é quando eu preparo. Eu coloco um acorde secundário, fora da família. Um acorde que não era original. E ele está sempre uma quinta acima. Então, uma quinta acima de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Mas já estava no Lá, Dani. Mas menor não vai ser. Maior. Com sétima. Para ficar maior, tem que ter o quê? Dó sustenido. Fá, puxa! Então esse Dó aqui é porque o cara estava pensando o tempo todo em preparar um acorde que era o subdominante? Então a melodia estava respondendo a essa sensação? A melodia descreve o que os acordes estão trazendo, porque você sabe que um acorde não é só uma cifra. Um acorde não é apenas isso. Esse acorde aqui tem que trazer para você imediatamente essa combinação de notas. Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Porque quando você vai tocar, quando você vai improvisar, quando você vai analisar uma melodia, quando você vai escrever uma melodia, você vai perceber que essas notas aqui, elas aparecem. Você vai usar essas notas como parte da ideia melódica, temática. Então, você entende que o fato de ter um Dó sustenido ali não estava negando a tonalidade, não estava negando o Lá menor, não estou negando o Lá menor. Eu estou, na verdade, preparando um acorde de Lá menor. É um agregado que chegou ali e que, na verdade, só potencializou a minha sensação de repouso aqui. Ó, vou tocar com o Lá maior. Opa, peraí. Eu colocaria até um Ré aqui, já mudaria, ficaria mais bonito. Uma quarta aqui, um Ré e depois um Dó. Entendeu?
Nada conflituoso. E esse Sol sustenido aqui? Por que ele está aqui? Porque da forma harmônica, que precisava deixar esse Mi maior, porque senão eu não resolvo aqui. Ó, o dominante. Então você está começando a entender que a melodia traz pistas. A melodia vai trazendo pistas harmônicas. E que uma vez que você olha para essa melodia com essas pistas harmônicas, você consegue entender como que a gente descobre uma tonalidade. Porque às vezes você tá olhando uma partitura, mas às vezes está de orelha. Às vezes alguém começou a cantar ali, começou a pedir para você fazer um acompanhamento. Ou você está ouvindo uma música que você quer tirar o tom dessa música. Como é que eu vou descobrir o tom de ouvido? Como é que eu tiro de ouvido um tom da música, Dani? Se você tirar as notas da melodia, essas notas trazem pistas harmônicas, elas trazem conexões harmônicas. A melodia não é feita do nada. Então você começa a olhar essas pistas e começa a contextualizar ela com o que elas estariam obedecendo ou seguindo dentro de uma possível distribuição de acordes, uma distribuição acordal. E o que esse acorde pertence, o que ele faz, qual é a função dele dentro daquele tom. Você faz um pensamento retroativo, você identifica o acorde e aí você olha, o que esse acorde está fazendo? Será que ele é de tensão? Não, Daiane, ele não é, ele é um acorde que é de repouso. Você começa a contextualizar o que ele faz ali. Se você contextualiza o que ele faz, você já se remete para uma posição. Eu estou posicionando ele aqui, ele é primeiro, ele é segundo, ele é quinto grau. E aí você começa a saber e a sacar não só qual é a escala que está de base para aquela música, você começa a perceber qual é o campo harmônico que está de base, você descobre qual é o tom. Não porque você tem ouvido absoluto, mas porque você foi olhando pistas de melodias. Quem tem ouvido absoluto descobre rapidinho porque ouve e sabe a nota. Mas também ele vai ter que contextualizar, porque ele sabe a nota. Mas ele precisa ver o contexto da família de acordes, da estrutura, para encontrar esse centro tonal. É assim que você consegue também solar. É assim que você consegue improvisar, criar uma introdução, criar um arranjo, fazer uma coisa diferente. Assim como, Dani, a partir de uma sequência de acordes, você consegue desmembrar essa sequência de acordes numa melodia. Porque você sabe que a melodia, ela se baseia nessas notas aqui. Eu vou fazer uma melodia formada por essas notas? Sim. Mas só por essas notas? Não. Pelas notas da escala. Pelas notas da escala em que estão esse acorde aqui. Então você não fica qualquer nota, você centraliza em 7 notas. Eu posso usar essas 7 notas aqui enquanto eu estiver em cima de Lá menor, improvisando? Pode. E em cima de Si diminuto? Pode. Porque você entende que o contexto dele, nesse caso aqui do Si diminuto, foi de ser o acorde do segundo grau. Porque um mesmo acorde pode aparecer em diferentes contextos, ok? O acorde de Lá menor, ele pode ser o quarto grau de Ré menor. Você tem que saber qual é o contexto, qual é a família em que ele está, ok? Uma vez que você sabe o contexto, sabe a escala, você usa aquela escala para você criar. Não é do nada. Nossa, Dani, eu entendi, mas eu sinto que vai demorar muito para eu dominar tudo isso. Para eu ficar com isso assim, bem, sabe? A nossa naturalidade com o conteúdo, com o domínio desse conteúdo, é totalmente proporcional à frequência e à prática. Quanto mais a gente tem contato com ele, quanto mais a gente raciocina sobre ele, a gente pratica sobre ele, melhor a gente fica. Óbvio, como tudo na vida. Agora acontece o seguinte, tudo depende de como você está sendo apresentado a esse conteúdo e ao contexto em que você é ensinado. Se você está numa escola, por exemplo, um sistema regular de ensino musical, você vai demorar muito para ver e dominar esse conteúdo, sim. Por quê, Dani? Muito relativo, mas vai demorar uns bons anos. Porque o sistema de organização das escolas, por uma questão de didática, de organização, de distribuição, a filosofia de ensino da escola, os princípios da escola, a organização metodológica da escola, ok? Coloca com que você vá fazer aula apenas uma vez por semana. Então você vai lá fazer uma aula de 1 hora por semana. Essa é a forma de organização da maioria das escolas de músicas que eu conheço, ok? E aí você vai 1 hora de aula por semana e você vai gradativamente aprendendo. E não estou condenando isso, ok? Existe um princípio por isso que é não te trazer uma overdose de conteúdo, existe o princípio que é de trazer para a maior parte das pessoas poderem ter acesso, ok? Acontece que isso faz com que você tenha às vezes que estudar 3 anos só de teoria e depois mais 3 anos
para começar a entender esses contextos harmônicos. E aí você percebe como vai demorando anos para você ter acesso a um conteúdo e a entender esse conteúdo. Isso se refere à dificuldade do conteúdo? À profundidade do conteúdo? Nem tanto. Se refere à forma de organização, da distribuição curricular da escola, ok? Então, muitas vezes, não é que vai demorar muito porque você não tem capacidade de entender, nem pelo tanto que isso é complexo. É a forma de organização da escola. Isso não quer dizer que você tem que colocar a carroça na frente dos bois. Acontece que às vezes você precisa avaliar o que está te segurando de ter acesso, de ter compreensão de um assunto ou de outro. Você precisa avaliar, porque quando nós estamos apenas inseridos naquele contexto, a gente não pensa, a gente está ali, a gente está tendo acesso ao que tem e acabou. Mas existem outras formas. Existem outras formas de você acessar esse conteúdo e correr atrás. Por isso que eu sempre falo, não fique esperando só pelo que chega até você, pelo que te levam. Busque. Cuidado, lógico, para não fazer uma bagunça, né? Senão você começa a bagunçar e se perder no meio de um monte de conteúdo. Mas existem diferentes formas, diferentes formas de você acessar um conteúdo. Existem diferentes formas e esse tempo pode cair muito. Se você está nesse ambiente ou se você está num outro ambiente, tá bom? Isso não se refere ao conteúdo em si. Ok, Dani, entendi, mas isso serve para qualquer instrumento? Porque eu toco flauta e o meu amigo lá, tipo, sei lá, ele toca carrom. Você é pianista. E isso vai servir para qualquer um? Vai servir para qualquer um. A teoria, o fundamento, o entendimento da linguagem musical é o mesmo. Nós nos diferenciamos na forma como a gente expressa isso, porque a minha técnica para expressar isso no instrumento piano é uma, a sua técnica para expressar isso na flauta, no seu instrumento, na bateria é outra, mas o entendimento da linguagem musical é o mesmo para qualquer instrumento. Linguagem musical, estou falando de música. Então, o que você acessa aqui, você leva para você e aí você vai vendo como que você pode expressar. Alguns conteúdos você expressa de forma direta no seu instrumento, outros nem tanto, depende dos recursos que o seu instrumento tem, depende do enfoque do seu instrumento, entendeu? Mas isso é base de música. E quanto mais você entende de música, independente se você usa esse conteúdo de forma direta ali no teu dia a dia ou não, você vai perceber que você se torna um músico melhor, alguém que consegue fazer música com muito mais consciência, com muito mais liberdade, com muito mais criatividade. Às vezes me perguntam, mas como que a gente pode ter criatividade na música? A criatividade não vem do nada, ela vem do conhecimento. Vem de você usar isso aqui e começar a experimentar. Fala, deixa eu fazer isso aqui, vai. É mais ou menos como as pessoas que criam receitas, né? Como é que vai criar uma receita de uma comida se você não conhece os ingredientes? Não consegue manipular. Ou manipula a torta de muita mistura e sai muita coisa ruim e vai aprendendo de fazer isso intuitivamente. Entendeu? Então, não tenha a ilusão que os acidentes que aparecem numa música, os acidentes ocorrentes ali, eles estão ali ao acaso. E que, às vezes, só foi porque o compositor quis. Começa a analisar esses acidentes que aparecem. Olha as tuas músicas, olha os teus acordes, começa a enxergar se esses acordes são ali primários, que é daquela família inicial do campo harmônico, ou são acordes de fora. Expande a tua compreensão harmônica, é muito importante. Quando você expande essa tua compreensão harmônica, você começa a entender a lógica estrutural, organizacional e o pensamento composicional. Como é que ele criou? E isso estimula a tua criatividade. Isso faz com que você tenha a possibilidade de alçar voos maiores, seja para ser um excelente intérprete, seja também para criar, para ser um improvisador, seja para ser um professor, seja para atuar na área da música com a sua personalidade mais forte, sem atropelar uma coisa, claro, né? Dando tempo para as coisas irem se sedimentando, mas principalmente sem ter aquela aceitação do que, apareceu isso porque apareceu e é assim. Não. Desenvolva um espírito investigativo, curioso, que pergunta, que questiona, porque isso vai fazer você crescer muito, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, lógico, dá seu like aí. Por favor, curte o nosso canal, se inscreve. Não sei se você já está inscrito aqui, mas se você não tiver, já dá o seu like, curte o nosso canal e leva essa videoaula para mais pessoas poderem assistir, poderem abrir a mente e entender cada vez mais sobre os porquês, né? Colocar os pinguinhos nos is aí. Isso faz com que a gente cresça e libere todo o nosso potencial musical, tá bom? Então, compartilha mesmo, ajuda essa pessoa a ter acesso a esse conteúdo de valor, que pode ser um divisor de águas na forma como ela está conduzindo o estudo, ou como ela está tendo acesso a um conteúdo que ajuda ela a crescer mesmo ou não, tá bom?
E te encontro nas próximas videoaulas. E lógico, né? Deixa sua dúvida aí. Por favor, aproveita. Porque você sabe que eu respondo, tá bom? Então, até mais, hein?